E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Agora a terceira parte do conteúdo de hoje vai do capítulo 17 até o 19, de igual forma muito importante, tal qual os capítulos anteriores. Só para você ter uma ideia, no capítulo 17 existem práticas pagãs que são observadas pelos israelitas em relação aos povos cananeus e são imitadas por eles. Ou seja, da mesma forma que eram realizadas lá no Egito, os povos da circunvizinhança também realizavam tais práticas e Deus olhou para tudo aquilo ali, advertindo o povo que já tinha muita gente querendo fazer a mesma coisa que os pagãos faziam. Uma dessas coisas era o sacrifício aos deuses pagãos. Deus orientou o seu povo para se abster de tais sacrifícios, porque na verdade não passava de culto aos demônios. E você observa que só Deus é digno de toda adoração. Só o Senhor é Deus e não há outro. Lembra-se da declaração de Isaías 45, verso 22? Eu sou o Senhor Deus e não há outro. Os dois primeiros mandamentos do Decálogo, inclusive, estão escritos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás a ela, nem lhe darás culto. Você lembra disso? Êxodo 20, do verso 3 ao verso 5. Só ao Senhor devemos prestar cultos, somente a eles. E o povo, associando-se aos cananeus, estavam correndo o risco de tais práticas, porque os pagãos, inclusive, tinham o costume de beber sangue dos seus sacrifícios aos deuses estranhos, inclusive sacrifícios humanos. E Deus advertiu ao povo para não se contaminar com essa prática. O derramamento de sangue no santuário simbolizava Cristo. Como entender o sacrifício de Cristo se você começa a consumir o sangue, inclusive dos próprios seres humanos? Ou seja, tudo não passava de uma tentativa de Satanás para fazer os homens violarem o segundo mandamento. Visava Satanás, diz Ellen White, rebaixar as concepções acerca do ser divino, pondo de lado o quarto mandamento, e faria os seres humanos, o diabo faria os seres humanos se esquecer completamente de Deus, adverte a profetisa. A ênfase do capítulo, portanto, está na contrafação à verdadeira adoração que o diabo está tentando implantar, e Deus adverte o seu povo para se posicionar de modo firme. Aí você entra no capítulo 18 e percebe que uma grande janela aberta para todo esse processo de idolatria aos deuses pagãos era através dos casamentos ilícitos. Por isso Deus é tão veemente no sentido de condenar a união com os povos pagãos, dos homens com as mulheres pagãs que habitavam em Canaã, porque os homens se envolviam com essas mulheres nessas uniões abomináveis e Deus precisava instruir o seu povo a fim de não praticarem nenhum dos costumes abomináveis. O verso 30 do capítulo 18 de Levíticos evidencia isso daí. Por quê? Porque na cultura dos cananeus e na prática, na adoração politeísta, eles incluíam em seus cultos o incesto, a homossexualidade, a bestialidade, dentre outras práticas sexuais ilícitas e repugnantes diante de Deus, e eram naturalmente aceitáveis entre os povos cananeus e praticadas nos cultos pagãos. Resultado, os caras se envolviam com tais mulheres, as mulheres eram praticantes de tais atos, irmão, dava ruim demais. E os filhos de Israel estavam para entrar num terreno perigoso, e o Senhor precisava alertá-los, e o capítulo 18 de Levítico fala sobre isso. Os estatutos e os juízos não são imposições arbitrárias, mas segurança. E aí o verso 5, Deus diz: cumprindo-os o homem viverá por eles. Olha aí que coisa legal. E o capítulo 19 é a repetição de diversas leis. Ah, Deus tirando a liberdade do povo? Não, Deus dando segurança para o povo. As leis precisavam ser repetidas, e você está vendo a repetição no capítulo. Ai, que chato, repetição. É que a repetição de uma mesma mensagem leva inevitavelmente a uma ação. Repetir faz parte para não esquecer, e o capítulo 19 é uma prova disso daí. A lei precisa ser escrita mais do que na mente, no coração. A aliança precisa ser preservada, porque é isso que o diabo quer destruir. Graça e paz, amanhã tem mais, espero que tenha sido bênção para a sua vida esse vídeo aqui do Ano Bíblico. Curta, comente, compartilha, deixa Deus te usar, se inscreve no canal, dá o like, tamo junto em nome de Jesus.